Continuando a nossa caminhada da epistemologia, dentro do universo medieval, vamos falar de São Tomás de Aquino, o doutor angélico. Ele é importante nos seus escritos, principalmente pelo poder de sistematização e uma visão positiva do ser humano, como nós vamos ver mais adiante. Ele era dominicano católico, religioso, portanto temas recorrentes à fé e ao mesmo tempo à vida intelectual serão temas recorrentes na filosofia dele. Ele representa o apogeu escolástico, filosofia da escola, no seu critério acadêmico, sistematizador. Então ele vai apresentar uma rigorosidade bem expansiva, bem enaltecida. Ele elaborou um escrito muito famoso, tanto no universo católico como das ciências da época, que é a Suma Teológica, uma coleção de livros que sistematiza, aborda em alguns pontos dogmatismo, verdades de fé, verdades filosóficas e verdades de ciência. Ele sistematizou uma rede de categorização do imanente e do transcendente, ou seja, ele tratou dos assuntos ad intra-natureza e ad extra-natureza. Ele apresentou uma forte ação teológica associada a uma reflexão filosófica. Aqui ele não faz um dispêndio maior para enaltecer a razão em detrimento da fé, mas ao mesmo tempo ele valoriza a fé sim, mas dando uma liberdade para reflexão muito característica das obras dele. É nítido a presença dos escritos aristotélicos, da influência do aristotelismo nos escritos dele. É fortemente presente e influente. Ele recorre ao empirismo, observação da natureza, categorização, sem deixar de lado a razão como critério norteador, como bom acadêmico que ele é. Essa escolástica, ou filosofia da escola, representou um período da disputácio, do confronto entre pensamentos e do debate esclarecedor entre eles. Era vital para a época argumentar com coerência sem deixar de lado a ação e o poder de Deus na vida humana por meio da racionalidade. Vamos aí utilizar do termo, cristianizou o platonismo, mas sobretudo o aristotelismo. Já falamos desse conceito de cristianizar, quero só ressaltar que ele dá uma roupagem, ele adapta aqueles conceitos desse aristotelismo para o universo católico que ele faz parte. Segundo ele, eu posso conhecer as formas inteligíveis com base em elementos sensíveis, por meio da famosa abstração que nós já tratamos aqui outras vezes. A experiência sensível pode ser, inclusive, para o conhecimento de Deus e de seus afins. Deus efetua no ser humano a graça, que é um dom divino, uma inspiração, uma ação de Deus, um toque, como Deus quer, a quem Deus quer e do jeito que Deus quer. Porém, o homem precisa de uma abertura, eu tenho que aceitar. Como se diz, a graça supõe a natureza. Um dom de Deus não pode ser dado por alguém de espírito fechado, de coração e de mente fechados. Ele diferencia graça, dom divino, G maiúsculo, e graça ou graças, que é treino. É um desdobramento do aprendizado, ou seja, um aprimoramento de talentos. Veja que ele tem uma antropologia profundamente positiva. O que é isso? Ele vê o homem, a ação humana, o anthropos, numa relação com Deus mais positiva, não maculada pelo pecado, a famosa massa damnata, massa suja, maculada, que Agostinho falava. Pelo contrário, ele vê o homem como um ser de possibilidade, daí o conceito aristotélico de ato e potência. O homem pode atingir verdades fundamentais. Por si, por seu intelecto, que já é nutrido da vontade e da benevolência de Deus, o homem chega às verdades. Sempre eu recomendo aos alunos lembrar de conciliação. Não que ele seja um filósofo que coloque panos quentes nas coisas, mas no sentido de que ele sabe lidar com diferentes situações sem colocá-las como antagônicas, como opostas. Ele diz que igreja e Estado, fé e razão, política e religião, entre outros, são profundamente conciliáveis, não são movimentos opostos e um denigre o outro. Pelo contrário, são profundamente conciliáveis. Eu sugiro que façam uma pesquisa, que depois pode até se tornar uma aula, quem sabe, sobre as chamadas 5 vias ou provas da existência de Deus. Ele vai por uma linha
adintra a natureza por base dos elementos naturais, da inteligência do homem, da racionalidade, para com argumentos teorizar, argumentar sobre a existência de Deus por meio dessas vias. Ele propõe para o homem, dotado de um corpo material, realidade sensível, um processo dentro da sua teoria do conhecimento, que é um ponto fulcral que nos interessa aqui. A base desse processo do homem dotado de corpo material para ele é a experiência sensível, que depois incide ou age no intelecto. Lembrando Aristóteles, veja que exala, digamos assim, o perfume da teoria aristotélica, que nada chega ao intelecto sem passar pelos sentidos. E aí ele destaca 5 operações do conhecimento, ou não entenda aqui como fases, mas como processos intrínsecos do saber humano, já que o nosso foco é a teoria do conhecimento. O primeiro é o sentido próprio. Cada órgão dos sentidos, olfato, paladar, etc., reage e capta um estímulo que é próprio de cada um desses órgãos. Depois vem o sentido comum. As impressões são percebidas na unidade. Eu gosto de dar a analogia de que o ser humano, uma vez que nesse momento aqui capta a realidade mais na unidade, no conjunto, unificado, do bolo. Primeiro eu vejo o bolo, para depois, com uma certa formação, eu saber que o bolo foi constituído deste ingrediente ou daquele. Depois a imagem ou fantasia, que aqui é um processo passivo, que a gente conserva na mente aquilo que o estímulo que o corpo deu. A chamada reminiscência ou memória, e aqui é mais no sentido ativo, eu evoco aquilo que eu já registrei na mente. E por fim a razão particular. Aqui entra o universo ético, a situação ética do momento. Eu já consigo, pela minha reflexão, depois de todo esse processo, maximizar ou minimizar e verificar aquilo que objetivamente ou subjetivamente é positivo ou negativo. Por hoje, meus amigos, é isso. Boa